A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade de levar até você a palavra de Deus e também somos gratos aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, ali na Correia Pinto, em frente às estátuas da Correia Pinto. Fica a Clínica Vida Nossa, que tem a odontologia com o Dr. Fernando Gerber e a ultrassonografia com a doutora Vanessa Gerber. Você é nosso convidado, então, se precisar de algum desses serviços, ali na Clínica Vida Nossa, na Correia Pinto. Nós vamos orar, pedir a Deus que esteja nos dirigindo nesse momento de reflexão da palavra dele. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de levarmos a Tua palavra, Deus, através desse instrumento, que o Senhor esteja abençoando cada lar que está recebendo e o Senhor também nos dê entendimento, ó Pai, na Tua palavra para esse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a nossa igreja, então, Igreja Presbiteriana de Lages, fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353 no centro, e diante desse novo cenário que estamos vivendo, né, estamos retomando aos poucos as nossas reuniões públicas, que acontecem aos domingos às 19 horas. Mas também, nesse novo momento, nós temos os nossos cultos transmitidos pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, Igreja Presbiteriana de Lages, tudo junto, como está aparecendo aí no vídeo. Você também, acessando ali às 19 horas, vai assistir o culto ao vivo. E depois ele fica disponível também na plataforma, principalmente do Facebook, né? E a hora que você quiser entrar lá, Igreja Presbiteriana de Lages, tem lá o nosso culto, tá bom? Nós vamos entrar, eu vou fazer uma reflexão que vai começar também nesse próximo domingo, na igreja, uma reflexão diante de um texto bíblico sobre esse momento que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19. Então, vamos fazer algumas análises e o tema do sermão, ou do estudo bíblico, né, é Desafios do Cristão em Confinamento. Né? O que é o problema do confinamento? Nós estamos tendo notícias de que no confinamento, no convívio, né, dentro do lar, temos tido notícias de que tem aumentado a violência no lar, infelizmente, né? Temos tido aí também a questão dos vícios, né? A internet, que tem sido bastante propalado, os divórcios que têm aumentado, né? Então a gente tem alguns desafios, né, como pessoas, né, como indivíduos, como família, como sociedade neste momento. E vamos ler na Palavra de Deus, para esse momento de reflexão, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 14 ao 26. Então, ele está escrevendo a uma comunidade que está passando por um momento difícil, um momento de controvérsia na parte teológica, e que tem desembocado essa controvérsia também num problema de convivência, né? Então, ele, no capítulo 5, ele diz assim, a partir, então, do versículo 14 até o 26. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vejo que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito
e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Então, os desafios, do cristão em confinamento, na verdade, são desafios que já existiam antes desse confinamento. Estava escutando um outro pastor, estávamos numa conferência, e um pastor estava falando sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, trazendo aí o pensamento dos filósofos atuais também, o que nós estamos, o que eles estão percebendo deste momento, e uma unanimidade é de que nós estamos vivendo um momento único, da nossa geração principalmente, e esse momento nós estamos ainda com o pensamento de que ele vai passar, Na verdade, o que vai passar são essas leis restritivas. O momento já mudou a realidade. Nós já estamos vivendo um outro tipo de realidade. E muita gente está com esperança de voltar à realidade anterior a isso. E isso realmente não... os filósofos estão aí fazendo reflexões, não será possível. E flertar com isso, estão dizendo, de você querer retomar a sua vida da onde parou, na verdade nós estamos encaminhando realmente para um namoro muito sério com as depressões. A depressão tem como causa a não aceitação de uma realidade. Então todos esses pensamentos nos levam ao desafio da reflexão da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus nos traz algo bem interessante sobre isso, que o confinamento ele é algo inédito, nas nossas vidas, pelo menos para a grande maioria, mas o que resulta desse confinamento, na verdade, esses números de violência na mulher que tem aumentado, dos divórcios, a reflexão que tem sido feita é que não são provocados pelo confinamento, eles são potencializados pelo confinamento. Por quê? Porque esses divórcios, na verdade, eles estão sendo apressados, porque os casamentos já estavam sendo encaminhados para o divórcio. Porque a realidade, muitas vezes, ela era absorvida pela correria do dia a dia. Não havia uma convivência para levar às conclusões que deveriam ser levadas. Então, o confinamento, na verdade, ele está potencializando, ele está apressando algumas coisas. Empresas que abriram falência, na verdade, elas já estavam sendo mal administradas. Famílias que
que aumentaram o conflito pelo confinamento, na verdade, elas já não viviam bem antes do confinamento. O confinamento, ou essa restrição de liberdade, na verdade, potencializou e levou a uma condução mais rápida dessas conclusões, desses momentos, não é? É isso que nós temos visto, temos concluído, né? Temos feito a reflexão. Veja bem, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui há 2000 anos atrás, com uma comunidade que não estava vivendo em confinamento, mas ela estava vivendo um momento de desorientação, principalmente em comunidade. A gente pode reduzir isso para a família. A igreja, ela se torna um grande convívio. E esse convívio, muitas vezes, ele é até mais intenso do que o convívio familiar. E as convicções aqui foram abaladas pelos interesses do momento que eles viviam, da vida secular, que a gente chama, né? Mas era do dia a dia, né? O apóstolo Paulo fundou essas igrejas ali na Galácia e ele faz uma repreensão muito dura, principalmente a igreja de Gálatas, que é a única carta que ele não começa escrevendo, ele não usa a mesma estratégia que ele usa das outras cartas. Começa as suas cartas sempre fazendo um agradecimento a Deus, dando graças a Deus. É a única carta que ele já começa com uma repreensão de que os Gálatas estão deixando os fundamentos do Evangelho para acatar outro Evangelho. E esse outro Evangelho, na verdade, são os interesses seculares. Estão deixando os interesses comunitários para os interesses individuais que estão levando a esses conflitos ali na igreja dos Gálatas, né? Então, essa reflexão vai durar mais do que um programa, e na igreja vai durar mais do que também um sermão, né? Por quê? Porque nós temos bastante coisa para refletir, né? Para pensar aqui. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui, que o texto nos dá ensejo a pensar, é o desafio da convivência, né? Então, os desafios do cristão em confinamento. O cristão é porque crê em Cristo e observa a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz essa reflexão. E o apóstolo Paulo começa, né, essa parte desse texto da sua carta, ele dizendo assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Um grande problema na igreja aos Gálatas é que o evangelho que veio de graça e pela graça de Jesus Cristo, e o justo viverá pela fé, ele começa a ser contaminado com a ideia daquilo que eu possa fazer. O judaísmo traz em si e se instala ali nos Gálatas, trazendo essa ideia da obra, daquilo que eu posso fazer. Então, cada ato que eu posso fazer e que eu faço me tornam diferenciados daquele que não faz. Uma coisa que o judaísmo traz, um pensamento muito forte, é o da circuncisão para provar que são santos, são mais santos que os outros. Se você não fizer a circuncisão, você não é tão santo quanto aquele que fez. E as obras da lei, que a lei descreve como obras, né, de bondade, de justiça, de retidão, são obras perceptíveis, obras que são exaltadas. Por exemplo, dar o dízimo. Outra, dar esmola aos pobres, ajudar a quem precisa. Tudo isso é louvável, é previsto em lei, mas quem faz, Jesus lá nos seus ensinos, principalmente no Sermão do Monte, ele ataca muito isso. Ele fala assim: se você fizer essas coisas, faça secretamente, não para mostrar para os outros que você está fazendo. Porque se você faz isso para mostrar para os outros, a sua função já foi feita.
você fez para os outros verem. A sua oração não foi para Deus, a sua oferta não foi para Deus, foi para mostrar para os outros que você tem dado oferta, a sua esmola, aquela ignore a sua mão direita o que a sua esquerda faz, para que você não se vanglorie daquilo que você está fazendo. Então tudo isso tem a ver com ego, com aquilo que você faz para se engrandecer, tá? E ele diz, já que vocês querem cumprir a lei se resume em amar ao próximo. É isso que o apóstolo Paulo já começa observando e exortando aquela comunidade. Então, perceba que o problema persiste quando nós saímos do âmbito da igreja e vamos para o âmbito do nosso lar. Um dos grandes problemas dos conflitos no lar é exatamente o ego, o conflito por causa do eu. Eu preciso, eu quero, eu tenho prioridade, não é? Então, esposo, esposa, filhos, nós entramos num grande conflito familiar quando o eu está em primeiro lugar e não o nós. Não é? Então, aqui, o primeiro ponto que nos leva a fazer uma reflexão é o desafio da convivência, que essa convivência ela tem que ser uma convivência para o próximo, com o próximo, obviamente, cada um respeitando os seus limites, as suas necessidades, e o amor, ele não é um sentimento somente desse romance, né, que nos leva aí aos apaixonados. O amor, ele é algo muito palpável, porque é aquilo que você pode fazer pelo outro, você está demonstrando o amor. E aí o apóstolo Paulo prossegue aqui, né, depois de ver, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vejo que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscência é a palavra mais elaborada, antiga, mas é desejo. Então tem a ver com o ego, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Porque a carne milita contra o espírito. O espírito aqui é em letra maiúscula, porque está falando exatamente do Espírito de Deus. A carne, somos nós, não é somente a questão de separar carne e espírito, né? Como a gente tem aí na filosofia, né? Que traz lá a dualidade, e dizendo que a carne é ruim, o espírito é bom. Não, aqui a conversa é outra. A conversa é o caminho de Deus e o caminho que nós escolhemos para tentar satisfazer os nossos desejos. Então, concupiscência aqui está dizendo sobre desejo, não da fraqueza da nossa carne, simplesmente. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, veja bem, a nossa luta, né, a luta para a gente preservar a união da nossa família é realmente perceber quais são as prioridades familiares, não unicamente as suas prioridades. E isso é um exercício que demanda muito esforço, né? Principalmente nos nossos tempos, que a mensagem, a pregação sempre é sobre o eu, né? O que eu posso, onde eu posso chegar, onde eu quero chegar, as minhas ambições, os meus desejos. Tanto é que é muito comum nas brigas, nas separações, nos divórcios, né? Na conversa, um dizer para o outro assim, eu me anulei por sua causa, eu abri mão de tantas coisas que eu queria por sua causa. É uma conversa comum, é um lugar comum, é um clichê do divórcio, né? Quando chega nesse limite, né? As pessoas querem sempre justificar aquilo que eles não conseguem conviver com a sua falta de protagonismo ou abrir mão das coisas que viveu ou queria viver. Então, o desafio da convivência, desse momento, principalmente onde nós estamos praticamente obrigados a conviver como família, né? É perceber, estar sensível ao que é o melhor para o todo.
Muitas vezes o melhor para o todo é você abrir mão dos seus desejos. Porque os seus desejos, se forem supridos, você está cerceando os desejos de todos ao mesmo tempo. Não é? Então, isso serve para cada um, para esposo, para a esposa, para os filhos, né? Para aqueles que convivem ali. Pensar mais no outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Então, tudo que nós vivemos e convivemos tem que estar bom para todos. A análise que tem que ser feita é essa. E aí ninguém vai ficar aborrecido, ou demasiadamente aborrecido, porque você vai ter o sentimento de que aquilo ali, sim, é algo bom para todo mundo. Né? Então, esse desafio da convivência também nos leva a observar uma coisa interessante, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a essa reflexão. Não é só porque eu peguei esse texto aqui, estou tentando conformar a nossa realidade. A nossa realidade nos leva a olhar para a palavra de Deus e perceber que isso é inerente ao ser humano. Não é por causa da pandemia, não é por causa desse momento que nós estamos vivendo. Ele está simplesmente acelerando uma conclusão que nós devíamos ter no nosso dia a dia já antes de ter acontecido isso. E quando nós sairmos desse momento de confinamento e voltarmos à sociedade, esse deve ser o pensamento que deve conduzir as nossas comunidades, as nossas cidades, o querer um bem-estar comum. Isso vai mudar e muito a realidade das famílias, da nossa cidade, do nosso país. Né? A gente pensa que não, mas isso é uma revolução que parte de nós, de dentro da nossa casa, e atinge toda uma sociedade, todo um mundo. Né? Então nós convidamos para essa reflexão. No próximo encontro, né, nós estamos terminando já esse, nós vamos fazer uma reflexão sobre o desafio da continência. Né? Não é a continência, né, do soldado, mas a continência de viver contido, né? De ter satisfação naquilo que você tem e viver com a parcimônia necessária para você realizar as coisas e viver de modo que a gente consiga identificar. Por exemplo, né, nós temos aí um grande problema no confinamento, de você se internar lá e estar 10 horas seguidas jogando videogame. Você passar o dia inteiro assistindo filme, série. Né? Então você se anulou e está tentando sabotar a você mesmo, você não está percebendo isso. E são coisas que são desejos da nossa carne, os nossos desejos que nos levam a isso e que realmente prejudicam a convivência, não só a convivência, mas prejudicam até a nossa saúde. Tá bom? Aqui, o segundo texto aqui vai exatamente falar sobre os problemas, né? Que as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Né? Então, se você pensar, cada ponto desse aqui, ele tem um pezinho no que nós estamos vivendo hoje dentro de nossas casas. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, que te dê sabedoria nesse momento de condução, que você seja o referencial da sua casa, a bênção do seu lar, o instrumento de Deus para levar essa palavra, para absorver essa palavra e ser transformado e transformador da sua realidade. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada,
e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil.